E a gente falou também sobre o nosso maior inimigo. Alguém lembra aí quem é seu maior inimigo? Isso aí. Nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo na caminhada com o Senhor. E eu tinha uma mensagem pronta, eu aprendi isso com o nosso pastor. Hoje no meu trabalho Deus falou: filho, guarda essa e vai ter outra coisa. Então Deus me deu uma palavra hoje à tarde, no meu trabalho. Eu falei a semana inteira, padre, eu falei: amor, eu já tenho a palavra na minha cabeça, mas não coloquei ainda no papel. E hoje parece que Deus apertou ali o botãozinho de apagar a mensagem e veio outra. Então espero que Deus fale ao coração de vocês nessa noite. Amém? Para a gente começar, vamos ler lá em Isaías 6, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Vou lendo aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que chamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Fala aí, eis-me aqui. Vocês têm coragem? Eis-me aqui. Gente, esse parece ser um momento muito especial na vida do profeta Isaías. Ali ele já tinha, né, uma caminhada, ele já era um homem dedicado ao Senhor. Mas esse foi um momento que foi ali um divisor de águas na vida dele, né? E é um momento que todos nós vamos passar na nossa caminhada. É um momento decisivo, um momento onde a gente decide se a gente vai continuar onde está ou se a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Um momento que a gente tem que tomar uma decisão, porque não é simplesmente só a conversão, né? O missionário falou aqui esses dias, existe uma diferença de quando você se converte, que você aceita Jesus, e de quando você é revestido de poder. Quando você diz sim ao seu chamado, quando você diz sim àquilo que o Senhor tem para a tua vida, né? E esse foi o momento na vida de Isaías, momento em que ele disse que, o momento que ele viu o Senhor. E o que eu entendi nesse versículo que eu li pela manhã? Aqui Uzias fala de um rei, né? E a gente já vai falar um pouco dele. Foi um rei extraordinário. Mas esse acontecimento dividiu a história dele, marcou a história dele. Né? Lá no verso 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Quem era Uzias? Alguém conhece a história de Uzias? Ninguém? A gente vai ler então.
Coloca para mim lá 2 Crônicas 26. A partir do 3. Uzias, pode ser na NTLH, tá? Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, o Senhor abençoou. Repita isso. Durante esse tempo, o Senhor abençoou. Isaías fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jânia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e sua fama se espalhou até o Egito. E os anonitas se pagavam impostos. Dá só um pause aqui. A gente sabe que o Egito era uma das nações mais temidas naquela época. Então a extensão do poder dele, do exército, de tudo que ele construiu, chegou até os portões do Egito. Por que até os portões? O Egito continuou lá, mas sem expandir, sem sair, sem ir para outro lugar, temendo a Uzias. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhadores nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com a lista que estava aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maacéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família. Aqui era só a tropa de elite dele. Todos esses soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 370.500 soldados, que estava à disposição do rei e das suas lutas contra seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arco e flecha e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, e os seus engenheiros construíram máquinas de guerra, que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incensos no altar do incenso. Uzias foi um rei extraordinário, pela sua sabedoria, pela sua engenhosidade, pelo seu exército, por tudo que ele construiu. Mas no finalzinho, ele se perdeu pelo orgulho. Ele se perdeu pela soberba, pois se achar mais do que ele era. Porque entenda, gente, por mais que você seja a pessoa mais poderosa da sua igreja, da sua cidade, do seu país, você nunca vai ser maior que Deus. E ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Naquela época, somente os sacerdotes podiam fazer isso, né? E devido ali ao seu orgulho, a sua vaidade, ele fez. E o final dele foi o quê? Ali no finalzinho do texto, eu não li,
mas diz que ele morreu de lepra. Satanás usou o sucesso dele para derrubar. Porque ele nem sempre vai usar somente os fracassos. Tem pessoas que, se Satanás colocar situações na vida dela, aquilo vai gerar um combustível para ela, e ela vai sair daquilo mais forte. Ela vai sair daquilo com mais vontade de servir, ela vai ver aquilo como uma prova, e ela vai sair dali melhor. Porém, algumas pessoas, como que Satanás usa para afastar desse propósito? Dando poder, dando dinheiro, dando fama. Só eu conheço alguém aqui que pediu algo para Deus e quando conseguiu saiu da igreja? Às vezes Deus, Deus, eu quero dinheiro porque o meu missionário quer reformar a igreja. Aí Deus te dá o dinheiro, aí o que você faz? Sai da igreja. E o sucesso, gente, infelizmente atrai as pessoas. Infelizmente atrai as pessoas. É até assim, você nunca vê alguém contando dos problemas para todo mundo, né? Geralmente vai contar para o seu líder, para os seus pastores, mas o cara recebe uma bênção para ver. Posta no Instagram lá, o carro novo, né? Só que assim, gente, Deus vai te dar, né? Quem é pai aqui sabe, você quer as melhores coisas para o teu filho, mas assim, se aquilo for te afastar dos caminhos do Senhor, você pode até receber e se afastar depois, mas aquilo vai te gerar algo triste, né? Aquilo vai te gerar algo que uma hora você vai ter que voltar para os caminhos do Senhor. Uzias, ele se perdeu ao ponto de impedir que as pessoas vivessem o propósito de Deus. E uma dessas pessoas era Isaías. E precisou Uzias morrer para que Isaías visse o Senhor. Então, qual que é o ponto que eu quero trazer, né? Gente, porque entenda, quando aqui a gente vai usar aqui a figura de um rei, quando você deixa os teus reinos caírem, o reino do céu se manifesta. Não tem como o reino do céu se manifestar se você deixa o teu reino prevalecer. Não tem como. E o que eu quero trazer aqui? Parece que quando Uzias ele morreu, a chave na vida de Isaías virou. Então, o que eu quero trazer com esse versículo? O que é o Uzias de hoje? Qual é o nosso Uzias, o meu Uzias, o seu Uzias? O que te impede hoje de viver o que Deus tem para a tua vida? Diz aí para a pessoa que está do teu lado. Uzias é tudo aquilo que nos faz perder a comunhão com Deus. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus, a gente vai nomear hoje como Uzias. E isso são N coisas, gente. Uma rede social, um filme, né? Uma leitura que não seja. Leitura é ótimo. E cada vez que o pastor fala de leitura aqui, me dá mais vontade de ler ainda. Estou até escolhendo uns livros já, pastor, para comprar. Leitura é bom, mas uma leitura que vai te edificar, que vai fazer algo com a sua vida, né? Assistir um filme é bom, assistir uma série é bom, legal, mas aquilo vai te edificar em algo, né? Uma música que você gosta de escutar ali, está te edificando, está te trazendo para perto do Senhor. Então, se isso não está te trazendo para perto do Senhor, isso é teu Uzias. E entenda, o nosso Uzias ele é personalizado, o meu não é igual ao seu, cada um tem o seu. Cada um sabe aí o que te tira da presença de Deus, né? A gente sabe. Às vezes o nosso líder não sabe, o nosso pastor não sabe, mas a gente sabe o que nos afasta de Deus. A gente sabe aquilo que nos
nos afasta de viver o que Ele tem para a gente. Então, nessa noite, Uzias precisa morrer. E quem é o responsável por matar o seu Uzias? Cada um é responsável pelo seu, né? A tua liderança, os teus pastores, eles podem te conduzir a um caminho, a você enxergar, a você detectar esse problema, mas ninguém pode resolver, né? Se eu chego para o meu pastor, se eu chego para o missionário e falo: missionário, eu estou com esse problema, o que ele vai fazer? Filho, tu tem que fazer isso, te puxa, né? Se eu fizer, vai resolver? Vai. E se eu não fizer? Não vai adiantar nada. Então os responsáveis somos nós. Quer ver um exemplo? Jonas 1,15. E levaram a Jonas, e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar e sua fúria. Quem que era o Uzias do barco que Jonas estava? Ele mesmo. E o que aconteceu? O capitão identificou o problema, levou para o convés, levou para a luz e resolveu. O que o versículo diz? Jonas pulou na água? Não, jogaram ele. Então tu tem que pegar o teu Uzias hoje, ó, não pede para ele sair, faz você ele sair. Né? Tem uma grande diferença aí. Nós temos a responsabilidade de jogar o nosso Uzias fora, tirá-lo de nossa vida. Não adianta só falar que tem um problema, você precisa identificá-lo e resolver. No texto aqui, Uzias morre de lepra, mas o nosso só morre de uma coisa. Infelizmente, Uzias não é uma pessoa, e nem se fosse a gente ia poder matar, né? Porque a gente virou crente, né? Se fosse uma pessoa, a gente podia dar um tiro, fazer alguma coisa, mas não pode também. Então, só tem uma maneira de matar esse Uzias aí que está dentro de você: fome. É a única maneira de você matar um pecado, é fome. Se você não alimenta, vou dar um exemplo aqui, você ganha um cachorrinho, você não dá comida para ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Agora, se você alimentar ele, o que vai acontecer? Ele vai crescer, vai ficar forte, quem sabe até te morder um dia. Mas assim, a única maneira de matar, dele perder as forças, é você matando ele de fome. E se você alimenta o teu lado espiritual, se você alimenta as coisas do Senhor, ele morre de fome. É a guerra entre a carne e o espírito. Se você alimenta a carne, a tua carne vai falar mais alto. Se você alimenta o espírito, o teu espírito vai falar mais alto. Toda vez que o teu pecado é tão forte a ponto de você não conseguir controlar, sabe quando o pecado é forte assim, que não tem como controlar? Sabe por quê? Porque você está alimentando ele com frequência, né? Ninguém acorda, levanta da cama e fala: hoje eu vou trair minha esposa. Ninguém faz isso. Ninguém. É um caminho, é o alimento, e você vai alimentando, e você vai alimentando. Chega um ponto que ele está forte demais para você segurar. Né? A gente teve uma reunião segunda-feira e a gente estava falando sobre uma situação, a gente usou um exemplo de uma porta. Se eu pegar essa porta, colocar o Rael de um lado segurando e eu empurrar, o Rael vai conseguir segurar? Sou muito mais forte que ele. Então, se o teu pecado é muito mais forte que você, você não vai conseguir controlar ele. Já viu aquela galera que anda com o pitbull na rua? O pitbull anda assim, ó. Por quê? Porque alimenta, porque é um cachorro forte, é um cachorro saudável. Então, se o teu pecado está saudável, como diz o meu pastor, tu está enrolado. E assim, gente, entenda, pecado não assombra
só eu, só o pastor, só o missionário. Não, assombra todo mundo. Não é só você que tem problema. Não é só você que tem vontade de falar da vida dos outros. Não é só você que tem vontade de cometer um pecado sexual. Não é só você que tem vontade, às vezes, de dar uma porrada no irmão. Não é, todo mundo passa por isso, gente. Mas por que algumas pessoas conseguem e as outras não? É o alimento. Algumas estão alimentando essas situações, outras estão alimentando o espírito. E aí entra o autocontrole, entra os frutos do espírito, né? Então esse alimento aí, ó, tem que cessar. Toda vez que ele estiver forte, você não vai conseguir viver os planos do Senhor para a tua vida. No ano em que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Então você precisa localizar hoje o teu Uzias. Você precisa entender onde ele está, né? E às vezes assim, gente, o teu Uzias está lá na tua faculdade, está lá na tua escola. Já perceberam assim, ó, a pessoa começa a caminhar muito junto ali, duas pessoas. Uma começa a pegar algumas coisas da outra, falar igual, agir de maneira igual. Então, assim, às vezes, o erro está onde você está, né? Ou você não pode ficar em cima do muro, ou você é frio, ou você é quente. Não adianta você ser crente aqui, e lá na tua escola você não ser crente, na tua faculdade, no teu trabalho. Entrei na empresa nova agora, todo mundo quer me cumprimentar. Oi, irmão, beleza, 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 eu sou crente. Cara, todo mundo na empresa já sabe que eu sou crente. Os caras vão fazer brincadeirinha e já não faz comigo. E eu descobri que tem um monte de crente lá também, dá quase uma célula lá na empresa já. Então as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber. Garanto que tem pessoas, hoje eu tento deixar isso bem claro, mas por muito tempo na minha vida, algumas pessoas não sabiam que eu era cristão. Pela minha maneira de agir, pela minha maneira de falar, pelas minhas atitudes, não condiziam com o que uma vida cristã pede. Então você precisa identificar isso. Onde está teu Uzias? Está no trabalho, está em músicas, está em séries, está nas pessoas que você anda. E se você quer uma vida com Deus, você tem que entender esse processo, gente. Vamos lá para quando ele morre? Isaías tem uma visão, e nela está diante de Deus. E diante de Deus, ele só consegue ver a ele mesmo. Aqui é quando Uzias ele morre, e Isaías tem essa visão, não sei quanto tempo durou, mas creio que foi uma visão maravilhosa. E o que ele viu naquela visão? Quando ele fala para o Senhor ali, ai de vocês que têm lábios impuros, ele falou isso? Não, ai de mim. Porque, gente, entenda, quando você está na presença do Senhor, quando você está caminhando com Deus, a vida das pessoas é a vida das pessoas. O teu foco é em Cristo, o teu foco é em Deus. Você esquece a vida das pessoas. Eu vi uma vez esses videozinhos que aparecem aleatório, e diz que o cara chegou para o pastor e falou, eu vou sair da igreja, porque aqui todo mundo fala de mim, porque todo mundo faz fofoca, porque isso, porque aquilo. Aí o pastor pegou um copo d'água e falou para ele, ó, eu quero que você dê 2 voltas na igreja sem derramar uma gota de água. E ele deu as 2 voltas, chegou para o pastor, e aí? Dele, você escutou alguém falar de você? Dele, não. Dele, por quê? Porque eu estava concentrado no copo d'água. Então, se você estiver concentrado no que as pessoas estão falando, você vai escutar as pessoas falando. Mas se você estiver concentrado no que você tem que fazer, você não vai escutar ninguém falar de você, ninguém falar do teu ministério, ninguém falar dos teus amigos. Porque o foco é um só, é o propósito. É aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. É o copo da água que o Senhor colocou nas tuas mãos. E você não pode derramar.
E você vai ficar tão concentrado. Gente, quem que já encheu um copo até o talo mesmo, assim, ó? Você anda assim, ó, concentrado, para não derramar. Porque a ideia é que aquilo não derrame. A vida das outras pessoas só te chama atenção quando você está perto de Satanás, pois ele vai usar o defeito dos outros para que o seu não apareça. Ele vai ficar apontando assim, ó, o defeito das pessoas, para quê? Para que o seu você esqueça. E quando você enxergar o seu, já é tarde demais. Você vai ficar falando da vida das pessoas. Exemplo, ó, Mateus 12:34. Porque a boca fala do que o coração. Se o teu coração estiver cheio de Deus, teu coração estiver cheio de Jesus, o que você vai falar? Vai falar de Jesus. Agora, se o teu coração estiver cheio de mentira, cheio de fofoca, você vai mentir e vai fazer fofoca. E, gente, mas foi só uma mentirinha. Se uma goiaba der uma goiaba por ano, ela deixa de ser uma goiabeira? Então, se tu contar uma mentira por ano, você é o quê? Simples assim. Isaías era próximo ao rei. E por ser próximo, ele teria alguns benefícios. Isaías, em algumas versões, falam que ele era parente do rei, que ele era próximo, mas ele era um cara que tinha benefícios com Uzias. E por que a gente não mata os nossos Uzias? Porque ele nos dá benefícios. Vou dar um exemplo mais comum entre os jovens, Menina aí conhece lá o varão de Deus, o mão ungido. E aí nesse namoro, começa a rolar atividade sexual. Começa a ter o benefício. Por que ela não vai matar Uzias? Porque ela vai perder o benefício. Ele vai perder o benefício. Aí caminham em uma vida de pecado. Aí a vida começa a fazer isso aqui. Ai, pastor, não sei o que está acontecendo. E ainda mente para o pastor. A única pessoa que pode te ajudar aí para o caminho correto, você vai lá e quer contar mentira. Só que, gente, vou contar um segredo para vocês, tá? Pastor Alberto vai ficar bravo comigo aqui. O pastor sabe quando você está mentindo, tá? Não adianta você mentir para o pastor que ele sabe. Deus dá um treinamento ali para ele ali, que ele sabe quando você está mentindo. Então, cuidem com isso. A gente precisa definir se a gente quer uma amizade com Deus ou com o mundo. Não tem como viver as duas coisas. Não tem como você ter uma vida de pecado e querer caminhar com o Senhor. Ou é um ou é outro. Você tem que decidir. E assim, se você escolher uma vida de pecado, não se prejudique. Porque se você escolher uma vida de pecado, tudo que acontecer dentro da igreja vai ser errado para você. E você vai começar a minar as pessoas. Você vai começar a minar aquelas pessoas que querem viver o propósito de Deus. Então, se você decidiu viver uma vida de pecado, assim, eu fico triste pelo que você vai passar até você estar aqui de novo. Mas é uma decisão sua. Como eu falei, a gente pode te instruir e te direcionar, mas a decisão é sua. A decisão é somente sua. A gente não pode amarrar você aqui no pé da cadeira e não vai sair da igreja. A decisão é sua. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, construir-se inimigo de Deus. Isaías viu a si mesmo na presença de Deus, e ele teve um toque de Deus. Aquele momento que Isaías estava na frente do Senhor, que ele reconheceu
o pecado, o Uzias dele, é como eu disse, ele disse que vivia em meio a pessoas de lábios impuros. Mas ele entendeu que por viver naquele meio, ele também tinha se corrompido e estava com os lábios impuros. E naquele momento ele se arrependeu. E esse é o caminho do arrependimento, né, da oportunidade de você recomeçar de novo. Quantas pessoas a gente viu que recomeçou de novo e hoje é uma bênção. Ele reconheceu aquilo, ele levou ali para a luz para resolver aquela situação. E quando o anjo pegou aquela brasa, onde ele tocou em Isaías? Qual que era o problema dele? Os lábios impuros. O nosso grande problema é o quê? Que a gente vai orar, daí a gente ora assim: Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, amém. Quando você dá nome ao seu pecado, você libera algo no mundo espiritual. Quando você dá nome àquilo, o mundo espiritual se manifesta para tratar aquilo. Então, como que deve ser a tua oração? Você mentiu? Senhor, perdão, sou mentiroso. Ah, você bebeu? Senhor, perdão, eu bebi. É mulher? Senhor, perdão, eu não consigo ver uma mulher na rua que eu tenho que olhar. Dê nome àquilo que te afasta do Senhor. Porque quando você fala, o anjo não ia tocar no coração de Isaías, não ia tocar na mente dele, não, ele tocou onde era necessário. Então você tem que dar nomes. Infelizmente, nós não temos só um Uzias, né? Nós temos vários. Mas dê nome a isso. Para que no mundo espiritual Deus possa agir ao seu favor. E depois disso, o que aconteceu? Ele identificou, ele pediu perdão ao Senhor, ele foi curado, e o que o Senhor falou? A quem eu enviarei? E isso está acabando com a igreja. A pessoa acha que porque ela errou, ela nunca mais vai poder fazer aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Gente, todo mundo vai errar. Todo mundo está aqui sentado, nosso pastor, nosso missionário, os bispos, todo mundo vai errar. O único que foi perfeito, Deus não quis deixar muito tempo aqui, quis lá do lado dele. Então ninguém é perfeito, nós vamos errar. Não tem como não errar. Isaías, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido até agora, não ia mudar o futuro dele, não ia mudar o que o Senhor tem para a vida dele. O Senhor deu um toque, o Senhor perdoou o Uzias dele. Você tem que entender o que te afasta de Deus, como a gente falou ali no começo. Cara, é uma amizade. O que você prefere? Essa amizade ou viver o que Deus tem para a tua vida? Eu acho que da época que eu não era convertido, assim, né, você vai ver uma pessoa na rua, você não vai virar o rosto para ela, até porque um dia você pode ganhar essa pessoa para Jesus, né? O missionário falou sobre testemunho vivo, e melhor do que você falar é você viver Jesus, e as pessoas vão ver isso. Mas eu acho que de conversar mesmo assim, tem uma pessoa que eu converso, da época que eu não era cristão, e o mais improvável ainda, esse cara é maçom. É o único cara que eu converso, e assim, não vou desistir, uma hora ele entende. E eu converso, só que assim, as amizades que eu tinha, de sair, de dar rolê, né, de beber, de usar drogas, essas eu cortei todas.
Porque não tinha como eu viver o que o Senhor tinha para a minha vida se eu continuasse caminhando com essas pessoas. Até quando eu ia caminhar? Você pode até um tempo caminhar, mas aquele ambiente vai começar a te contaminar. E uma hora você vai ser levado a fazer as mesmas coisas. É muito comum a gente ver uma pessoa que já está na igreja, que já caminha, às vezes está fazendo parte de um ministério, está numa roda de amigos bebendo, cara, a primeira cerveja ele nega, a segunda ele nega, a terceira ele toma sem álcool, na quarta ele já está bebendo. É muito comum ver isso. Porque as pessoas são influenciáveis. E é assim, você tem que ser influenciador. Você não tem que deixar ninguém te influenciar. As pessoas têm que, o ambiente tem que mudar quando você chega. Né? Se tem uma roda de amigo ali falando besteira, quando você entra nessa roda de amigo, a conversa tem que mudar. Aí você sabe que Jesus está na tua vida. Aí você sabe que as pessoas enxergam Jesus na tua vida. Porque assim, gente, a pessoa pode não ser cristã. Se ela sabe que você ela respeita. Pelo menos comigo isso acontece. Ó, que nem eu falei do trabalho, os caras vivem em piadinha, né? E passa a mulher na rua, os caras saem olhar. Os caras não me chamam para ir lá olhar as mulheres na rua. Porque eles sabem que eu não vou. Eles não fazem piadinha do meu lado, porque eles sabem que eu não gosto. Então você tem que deixar bem claro isso, né? Mas se o cara te chama, você faz isso aqui, ó. Sabe lá, quando pediram para Sadraque, Mesaque ajoelhar, o povo não ajoelhou, mas deu uma agachadinha assim, ó. Essa é a famosa agachadinha, né? Você não vai olhar, mas você vai fazer assim. Não. Esses dias os caras estavam comentando lá, aí eu falei pro cara, cara, eu sou casado. Ah, mas eu também sou. Falei, então se passasse um cara ali fortão, gostosão na rua, e a tua mulher fosse lá olhar, você ia gostar? Aí ele parou, pensou, aí agora passa, aí esses tempos passou umas meninas na frente da rua, ele estava do meu lado, ele foi sair, ele voltou. Então é esse tipo de influência que você tem que gerar nas pessoas, né? Ele não é um cara cristão, mas quando ele pensar ali numa questão de olhar uma mulher, ele vai lembrar dessa situação. Ele pode nem lembrar que fui eu, mas ele vai lembrar da situação. Amém? Vocês estão muito quietinhos. E nem tá tão cajadada essa, hein? Eu estou mais fofinho hoje, hein, gente? Hoje a Adri falou que eu precisava ser mais fofinho, tá mais leve, hein? Eu deixei o caldo grosso para com o Friedel. Beleza? Gente, quando eu entendo isso e me vejo com mais clareza, ver o que de verdade está me impedindo de viver o que Deus tem para a minha vida, aquilo que me condena, aquilo que se as pessoas descobrirem vai gerar vergonha, escândalos na igreja. Mas quando Isaías está na presença do Senhor, ele descobre que o que ele fez não é suficiente para paralisar o futuro. A gente já chegou no final, tá? Uma mensagem bem breve. Tem mais, só que vai ser uma série. Se você quer saber o final, você vai ter que vir na Confrida. Amém? Gente, identifique isso. Identifique o que está te afastando de Deus. Às vezes é algo ali, sabe? Acordar 15 minutos mais cedo para você orar. Tirar uma meia hora do teu dia para ler um livro. Às vezes isso está te impedindo de viver o que o Senhor tem para a tua vida. São coisas pequenas, a gente não está falando de pecados extraordinários, pode ser também, mas às vezes são coisas pequenas. Quem já não se pegou assim, ó, vai ver uma série, passa o dia inteiro vendo uma série e não lê um capítulo da Bíblia? Já fiz isso muitas vezes. Aí no final do dia, quando você vai deitar, você lembra, puxa vida, nem orei hoje, nem li a Bíblia hoje. A gente está se tornando assim, como a Adri leu aqui, a gente é a geração eleita. E a gente está se tornando uma geração mole.
Eu creio numa geração eleita. Eu falei isso esses dias na célula. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Isso não é bíblico. Pensamento meu. Eu creio que a nossa geração não vê a volta de Jesus. Mas eu creio que tudo que está acontecendo, essa volta está próxima. Né? Então eu creio que a próxima geração, no máximo, os filhos ali do neto do pastor Fábio, os filhos da Liz, os filhos, meus netos, acho que no máximo eles veem a volta de Jesus. Então eles vão ser a geração do avivamento. E quem vai treinar essa geração do avivamento? Nós somos as pessoas que vamos treinar essa geração. Como que essa geração vai chegar lá? Será que eles vão ser realmente aquela geração avivada, aquela geração que clama pelo Senhor? Ou vai continuar essa geração que você fala um versículo para ele, ele fica assim, ó. Você fala uma frase qualquer e se você falar com um versículo, ele acredita. Por quê? Porque não é Bíblia. Aí não conhece. A gente tem que entender esse peso. Quando o missionário nos levantou líderes do campo, o que mais me pesou foi isso. Porque como líder você conduz o ministério. Esse ministério provavelmente se tornarão futuros líderes. E esses líderes que eu treinar, treinarão uma próxima geração. E como vai ser essa próxima geração? Será que quando eu estiver lá com meus 60, 70 anos, não está muito longe? Mentira, sou novinho ainda. Será que eu vou olhar e vou falar, cara, que massa. Olha o que o Senhor me proporcionou fazer. Olha a capacidade que o Senhor me deu para transmitir para essas pessoas. Ou eu vou olhar para aquela geração e vou pensar assim, cara, quando eu chegar lá em cima, estou enrolado. Entenda isso. Comece pela casa de vocês. Quem os seus filhos vão ser no reino de Deus? Né? Geralmente no culto aqui, está rolando louvor, eu falo, cada um com a sua mãe, né? A Laís está ali no cantinho dela, com a mão assim, dançando. A Eloá está atrás da Adri com o celular tirando foto. Porque elas querem ser iguais. Então não é mais bonito o seu filho estar aqui na igreja, louvando, tirando uma foto, do que estar em casa, gravando um videozinho de TikTok. A influência começa dentro de casa. Começa influenciando teus filhos. Aquelas pessoas que Deus colocou na tua vida. Você é líder de ministério, influencia os teus. Né? Você está numa igreja pequena, influencia. Ah, mas as pessoas são mais velhas que eu. Influencia, irmão. Influencia, seja luz, seja sal. Seja essa geração eleita. Se puder, já se coloque de pé, eu vou finalizar. Gente, a gente chegou no momento que a igreja necessita de pessoas que falem de Jesus. Hoje virou moda ser cristão. Você gravar um videozinho, né? Todo mundo curtir, mas falar de Jesus, você está falando? Lógico, redes sociais é uma bênção se você saber usar, né? Pessoas vão ser influenciadas, pessoas vão ser tocadas por aquilo. Mas e falar para as pessoas de Jesus? Você tem falado? A igreja necessita de pessoas que se levantem em favor do reino. E a igreja está cheia de pessoas, mas essas pessoas estão cheias de Uzias. Então esses Uzias, né, de todos nós, nessa noite tem que morrer. Uzias demorou para morrer, ele morreu de lepra. Mas é como eu disse, é um trabalhar. Você não vai deixar de errar, você não vai deixar de fazer as coisas do dia para a noite. Mas é um trabalho, é todo dia você lidando com a tua carne, todo dia você lidando com o teu pecado,
Autocontrole. Né? Ah, tô vendo um vídeo aqui, apareceu, como diz o missionário, a Dalila ali. Meu irmão, você vai dar aquela olhadinha? Não, cara. Fecha aquele negócio, denuncia para não aparecer mais. Satanás vai te tentar, e vai te tentar naquilo que é o teu fraco. Ele vai te pegar naquilo que ele sabe que é fácil te conduzir. E é aí que o teu autocontrole entra. É você falar não. Lembra que eu falei em Mandirituba? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para as coisas. Né? Tá vendo um vídeo ali que não está te edificando? Cara, vai ler. Vocês querem uma dica? Ó, pastor Alberto, vocês querem uma dica de livro? Conversa com esse cara no final do culto. Pastor, não sei o que ler, o que eu posso ler? Ele vai te indicar um bom livro. Vai ler Bíblia, gente, é o melhor livro que existe. Né? Tem coisa melhor que você conversar com o teu pai? Qual a maneira de você conversar com ele? Vai ler a Bíblia. Se levante, identifique o que está te afastando de Deus. E não saia daqui com esse teu pecadinho de estimação. Cesse a comida dele nessa noite. Deixe ele morrer de fome. E eu tenho certeza que se você entender esse processo, e se a gente vier lá de trás, né, com a nossa base de oração, de jejum, de Bíblia, de você entender que o seu maior inimigo é você, e você cancelar isso que te afasta do Senhor, não tem como você permanecer do mesmo jeito. A tua vida vai ser transformada, eu tenho certeza disso. Amém? Feche teus olhos. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, venha, se ajoelhe, entregue esse momento ao Senhor. Os pastores estão aqui, pastores, orem, profetizem sobre a vida dessas pessoas. Vocês são líderes dessa casa. O missionário liberou a autoridade espiritual dessa casa sobre a vida de vocês. Então orem por essas pessoas. Entregue a tua vida a Jesus nesse momento. Entregue teus pecados a Jesus nesse momento. Entregue esse Uzias a Ele. Não deixe que esse Uzias saia daqui alimentado. Senhor, nós colocamos esse momento em tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, Deus, por esse momento, por essa oportunidade. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Só que nós também entendemos, Pai, que a luta é constante. Que a luta vem todos os dias, Pai. Então que nessa noite o Senhor não permita que saímos daqui as mesmas pessoas. Que o Senhor nos dê forças, Pai. Que o Senhor nos capacite a entender e identificar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu.
Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi só um pontinha do iceberg. Pode se assentar um pouquinho. A gente tem uns recados. Alguns recadinhos passar para vocês. Encontro de princípios, dia 25 e 26 de maio. Quem vai aí? Eu vou, eu não passei ainda. Eu vou, vai ser top, eu creio. Gente, você que não fez CCE aqui da sede, o MIS está fazendo um intensivão, tá? Procure ele, não fique de fora desse encontro. Eu estou ansioso já. Próximo. Encontro com o amor de Deus. 22 e 23 de junho, mês que vem. Ser no mesmo lugar, tá? Para quem foi nesse último agora. Gente, foi uma bênção. Foi o encontro mais massa que eu servi, assim. Na chácara é uma atmosfera diferente, é algo diferente. Foi muito legal, quem estava lá foi muito bacana. Então, se você passou pelo encontro, vá servir, que você vai receber também. Se você não passou pelo encontro, vai lá que você vai descobrir o que é. Amém? Próximo. Olha aí. Confrido 2024. O tema desse ano vai ser escolhidos. Deus tinha colocado esse tema no coração da Adri e em um momento de uma ceia do campo, Deus me confirmou isso, porque como eu disse, nós somos a geração, né? Nós somos a geração eleita. Amém? Os preletores ali, ó, o primeiro, o Mano Brown. O Brian falou que ia me colocar de touca, que é para dizer que tá frio, na Confrido. Pastor Fabinho, do Bola de Neve, Fazenda Rio Grande. Se vocês não conhecem, procurem o Instagram dele. Cara, esse cara é sensacional. Só para vocês terem uma ideia, ele é tradutor do Todd White, Dan Duque, Kevin Lewis, cara, toda essa galera. Ele era tradutor do Jason Lee Jones, né? Só que o Jason agora fala melhor que ele, quase. Então, cara, esse cara caminha com caras assim que a gente nunca imaginou chegar perto, assim, ó. Esse cara anda colado com os caras. Então, ele tem uma unção. A gente foi numa missionário, pastor Marquinhos, foi numa conferência que a gente no Bola de Colombo, ele estava lá. O cara é usadíssimo por Deus. E o nosso preletor principal, o pastor que me ganhou para Jesus, meu pai na fé, pastor André Silva, do Bola de Neve Colombo. Não vou falar muito, né? O povo fala que eu falo demais dele, mas é que ele é uma bênção. Quem conhece ele, Tiagão, Ale veio do Bola também. Esse cara tem uma unção extraordinária. Gente, eu creio que essa Confrido vai ser um divisor de água na vida de todos. A gente está com uma expectativa muito alta e ingressos. Deixa eu dar um recado para vocês. A gente ia fazer em outro lugar, mas assim, gente, nós temos que honrar a nossa casa, né? Não é porque são pastores que pregam em igrejas aí com 10 mil pessoas. Não, a gente vai fazer aqui na sede. A gente vai honrar a nossa casa e aqui o nosso espaço é limitado, tá? Então, se chegar um momento e você for comprar o ingresso e não tiver, não chore. Então, corra, as inscrições vão ser R$30. E a gente também tem as camisetas, mas antes das camisetas, deu os vídeos, Lilian? Paga a luz aí, faz favor, pastor. Tá sem som?
palavra para o seu coração, então não fique de fora, Deus fará grandes coisas nesses dias. Pastor André Silva. De novo. Vai, o vídeo. Pastor André Silva por aqui, eu quero fazer um convite para que estejamos juntos aí na Confreedom 2024, nos dias 28 e 29 de junho, na Casa da Bênção. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Deus tem uma palavra para o seu coração, então não fique de fora, Deus fará grandes coisas nesses dias. Pastor André Silva. Tem mais um. Jovens da Casa da Bênção, aguardo vocês aí no final desse evento abençoado, grande expectativa Deus vai fazer em nosso meio. Eu aqui, pastor Fabinho, da Igreja Bola, Fazenda Rio Grande, estaremos juntos. Até breve. Glória a Deus. Foi bem acelerado. Gente, tem a imagem das camisetas aí também, Lilian? Tem as camisetas, tá? Para quem não pediu ainda, o nosso prazo é até terça-feira? Amanhã? Até domingo, tá? Nosso prazo é até domingo. Essa é a camiseta da Confreedom. A gente resolveu fazer algo esse ano mais que você possa, né? Ir para o shopping, sair. A gente fez algo bem simples, mas eu adorei, eu achei linda essa camiseta. Eu vou ter as duas, porque o preletor vai ganhar uma, e daí eu vou comprar outra. Então, né? Me dei bem nessa. Gente, preço da camiseta, R$50. A Adri tem as medidas, tá? Todas as medidas estão com a Adri. Então, prazo máximo até domingo, tá? Por quê? O rapaz que faz essas camisetas, ele tem uma marca e devido à quantidade, ele pediu 30 dias para nos entregar as camisetas. Então, se a gente não pedir até domingo, não chega para a Confreedom, tá? Então, se você vai pedir a camiseta, procura a Adri no final do culto e já combina com ela ali, questão do tamanho, pagamento, tá bem? E é isso, né? Glória a Deus. Chamar o pastor Alberto, fazer essa oração para nos dispensar para nossas casas. Gente, tem cantina. Acabem com a cantina hoje, tá? O cheiro, a Nath fez uns negócios ali hoje, ó. É mistério. Amém, gente? Deus abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, você que pode? Tu és santo, Senhor Jesus. É do Senhor que o nosso coração precisa. Que nós possamos, Deus, provar, Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nesses dias que estão à frente de nós, Senhor, até essa conferência, Pai, usa a vida de cada um, Senhor, que irá ministrar o nosso coração. O nosso coração tem uma urgência e se chama Jesus. Fala conosco, Pai, nesses dias, prepara, abençoa, Pai, cada vida, dá provisão, Deus, para essa conferência, dá provisão para cada jovem, para que possa estar aqui. Deus, abençoa os nossos dias, Pai, que esses dias, Deus, sejam dias, Deus, de uma obra sobrenatural sobre nossa casa, sobre nossa família, Deus, Casa da Bênção. Que nós possamos, Senhor, provar, Deus, da expansão que o Senhor tem prometida para nós, Pai. Deus, que o Senhor possa levar cada um dos seus filhos, Pai, cada um desses jovens e adolescentes, Pai, para a sua casa livres, libertos de todo o mal e com uma certeza, Pai, que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. E você que pode, mais uma vez, aplauda Ele com alegria. Aleluias. Glória a Deus, está encerrado. Até domingo. E jovens, até a Confreedom. Deus abençoe.